Boa noite, internet. Inercast 30 no ar. Vencemos o desafio. Eu agradeço você, 31º e 2º que estão aí. Finalmente agora não temos um episódio para cada inscrito, o que é muito importante para nós. Agradeço do fundo do meu coração e que venham mais, porque os desafios não param. Você já sabe do que a gente vai falar. Tá escrito aí embaixo, né? Eu não preciso, toda vez eu falo a mesma coisa. É carnaval. Então, se você quer pular o seu carnaval, você pula, mas você pula em casa, seu pilantra. Se não precisar sair, não sai não. Faz igual eu, que tô aqui agora. Não tô pulando porque eu tô sentado, mas depois que acabar a gravação, eu vou pular com certeza. Antes de começar o assunto, vou te pedir aquela gentileza que todo mundo pede. Se puder, siga a gente nas redes sociais, Instagram e Twitter. Só bater Inercast Podcast, que você vai encontrar a gente lá. Segue a gente porque lá você pode encontrar novidades, cortes que de repente a gente publica e pode fazer você se interessar pelo episódio inteiro e procurar o episódio e escutar ele ou não, mas enfim, siga a gente que você pode ajudar a gente, inclusive compartilhando coisas que a gente publica para de repente amigos ou colegas que você tem nas suas redes sociais se interessem e nos escutem e de repente se inscrevam no nosso canal aqui ou assine o nosso feed do podcast. Você que está escutando a gente aqui no Spotify, saiba que você pode ir lá no YouTube e ver os nossos rostos enquanto a gente fala esse monte de baboseira. Para você que está aqui no YouTube, você pode não ter que ver a gente e pode só escutar a gente lá no Spotify ou qualquer agregador de podcasts de sua preferência e escutar a gente enquanto você lava a louça. Enfim, assine nosso feed e se inscreva no nosso canal que você ajuda a gente. Antes de começar ainda, aquele velho disclaimer, tudo que a gente fala aqui são opiniões pessoais, experiências pessoais, a gente não tem a intenção de ofender ninguém, pedimos desculpas se já tenhamos ofendido, ou venhamos a ofender ainda nesse episódio de carnaval, que tá muito alegre e contente, e que a gente vai falar sobre ele agora. Cara, eu vou começar já lendo aqui, eu vou colocar esse link, inclusive você que não reclamou, porque eu prometi no último episódio que eu ia colocar os links das reportagens, e eu não coloquei na descrição. Por um minuto fiquei preocupado, mas eu vi que ninguém reclamou. Então, ó, vocês não estão prestando atenção, hein, cara? Presta atenção aí no negócio, porque a gente tá de olho, hein? Estamos de olho. Antes de começar a falar, até precisamos agradecer ao Cláudio, né? Que foi quem indicou esse tema pra nós e que a gente decidiu... A gente pesquisou a semana inteira sobre o assunto e decidiu falar sobre ele agora. Então vamos começar. Você, como quase todos nós, deve ter aprendido que o inventor do rádio foi um italiano chamado Marconi, mas provavelmente nunca ouviu falar de Roberto Landel de Moura, o padre brasileiro responsável por fazer em 1894... 2 anos antes do Marconi, uma experiência pioneira de radiodifusão, mas que acabou menosprezado pelos registros históricos. Então, para você que achava que não foi um brasileiro que inventou o rádio, foi um brasileiro e foi um padre, inclusive, pasmem. Nas horas vagas, ele inventava coisas e inventou o rádio. E graças a ele você está escutando esse podcast hoje. Então agradeça. O Zi, o nosso amigo Zi, já tem uma pergunta aí, então eu vou passar a bola para ele. Porque essa é a introdução mais maluca que eu já fiz na minha vida. Mas é porque eu já tomei umas, então me desculpem. Segue aí, Zi. Opa, tô na escuta aqui, obrigado, viu, Roberto, pela deixa. Buenas noches. E eu queria falar, cara, que quando a gente fala de rádio, e as pessoas hoje em dia mal de rádio falam, quanto mais das frequências de rádio que são mais amplamente difundidas aqui, FM e AM, eu acredito que pouquíssimas pessoas queiram se interessar pelo que significam essas siglas. E eu vou falá-las aqui e depois eu vou dar uma deixa para o meu amigo Fábio explicá-las, para que depois a gente passe um pouquinho mais pro funcionamento do rádio em si. Mas FM, Frequency Modulation, ou, enfim, modulação de frequência, e AM, Amplitude Modulation, modulação de amplitude. Eu queria saber verdadeiramente o que é isso, porque eu não sei, por isso eu vou perguntar pro Fábio. FM e AM. Tá. Isso aí, na verdade, é a forma de difusão, né? Quando a gente fala AM e FM, codificar não é bem o termo, porque a gente não tá falando de nada digital, mas é, de qualquer forma, uma onda análoga, né? Uma onda analógica carrier, em que ela manda o som através de modulação de amplitude ou modulação de frequência, em que você
No caso do AM, você tem uma modulação da amplitude da onda, né, mais ou menos intensidade, e isso é detectado pelo receptor, né, dentro das residências, no caso o rádio. Os mais modernos, eles usam um sintetizador para extrair o sinal de som dessa onda. Os mais antigos faziam isso na década de 30 até mesmo com válvula. FM já é mais moderno do que isso, não tem essa possibilidade. E o FM, ele trabalha com a modulação de frequência. Inclusive, isso acontece também nos sintetizadores, tem isso em comum, né? A gente usa uma frequência para modular outra, ou no caso a gente usa modulação de frequência para carregar uma onda sonora, no caso da transmissão aérea. E... Você não me disse que você ia fazer essa pergunta, podia estar melhor preparado, né? mas é assim que funciona. A FM, ela tem uma vantagem extrema em cima do AM, que é a largura de banda, né? Em vez de você ter uma amplitude fixa, limitada para você fazer essa transmissão, você tem de frequência Y até frequência X para fazer essa transmissão, e esse intervalo pode ser bem amplo. Tanto que isso te permite colocar 2 canais para criar estereofonia, e você consegue empurrar uma gama de frequência muito mais ampla para ter alta fidelidade até no som, né? O nosso intervalo de captação sonora do nosso ouvido, de 20 Hz a 20 kHz, que é a audição humana, ela cabe inteira dentro dessa gama dividida para as diferentes emissoras. Então isso torna o FM muito mais versátil e interessante do que o AM em termos de qualidade de som. Realmente, dá para perceber isso. Assim, nitidamente, você que tá aí escutando só coisa pela internet, se você encontrar um rádio na tua casa, ou na casa de alguém, liga ele. Eu falo isso porque aqui em casa não tem um rádio. Eu não sei se na casa de vocês têm, mas aqui em casa... Alguns celulares ainda vêm com rádio FM, né? Alguns, não todos. É verdade. Que só funciona quando você põe o fone, porque o fone é a antena. Mas assim, se você tiver aí, você procura... Ainda se usa AM, Fábio? Sim, ainda tem bastante. Aliás, coisa que é muito pouco difundido, tá? Quando a AM era uma coisa que ainda estava na moda, em países, né? Quando a gente fala país, eu tô dizendo mais ali generalizadamente acima da linha do Equador, não caricatura de país que nem o Brasil, países mesmo. Existia até AM estéreo, acredite se quiser. Aqui a gente nunca teve isso. Caraca. É que as coisas aqui no Brasil, elas demoram tanto pra chegar que quando chegam, já estão obsoletas e a galera não usa. Eu falo, porra, já tem a outra mesmo, então... Que nem o FM digital da Europa, que eu acho que nem nunca vai vir pra cá, porque o tempo deles já passou lá e ainda não chegou aqui. Boa, então, excelente observação, porque eu ia te perguntar... quando eu era um pequeno infanto juvenil, as rádios a gente colocava lá no carro, em qualquer lugar, e escutava, beleza? Depois de um tempo eu percebi, já adulto, que no display digital do rádio, principalmente do carro, ele exibia informações da rádio. Isso é rádio digital? Não. Quando a gente fala rádio digital, a gente tá falando de codificação binária mesmo. Inclusive tem taxa de stream para transmissão de FM digital. E eles entregam muito menos do que era prometido no início da implementação na Europa, tipo 32 kHz, 22 kHz. E o pessoal simplesmente tá deixando de usar lá porque a qualidade de som não tá sendo o que deveria ser. Acaba sendo inferior ao analógico. Apesar de que o analógico tem aquele esquema de cross-referência entre estações, estática, chiado e todas essas imperfeições, mas por uma questão de compressão puramente, a FM digital na Europa é uma porcaria, e eu acho que não vai vir pra cá nunca por causa disso. Mas não tem nada a ver. Aquilo que aparece no display do rádio, você tem como mandar informações rudimentares através da onda analógica, e é isso que o receptor pega do ar e coloca pra gente. Não quer dizer que a onda de transmissão seja digital. Ah, entendi. Bom, com a chegada do 5G, você, na sua opinião de especialista, você acha que vai morrer a transmissão FM e a gente vai ter só transmissão via 5G de tudo que for possível na vida? É difícil dizer porque começa que aqui no Brasil nem o 4G é 4G, para início de conversa, né? E em qualquer outro lugar do mundo eu tenho 4G. Aqui o que era para ser o 4G é antena parabólica e a gente tem o nosso 4G tupiniquim. Então tudo pode acontecer, não dá para garantir nada. E sabe o que eu ia perguntar? Você falou da gama de rádio, enfim, uma gama de frequências. Uma pergunta que eu acho que eu tenho desde que eu era criança e eu acho que eu nunca fiz a ninguém, ou se fiz, obviamente não obtive nada como resposta. Quando alguns locutores iniciavam a transmissão, eles falavam um código, uma sigla de 3 letras, YB, X não sei das quantas e tal. Existe
alguma coisa apontando para a frequência na qual a rádio está transmitindo esse tipo de sigla, será? Olha, eu nunca estudei essa sigla e... Se eu tô lembrando, normalmente é a AM que dizia isso, né? Eles diziam quantos megawatts de potência tinha a antena de transmissão e a sigla. Mas isso é pura ignorância da minha parte. E essas siglas, inclusive, elas são muito populares até hoje nos Estados Unidos e outros países, eu acredito, mas eu nunca aprendi elas. Muitos termos inclusive... de radialismo, eu sou completamente alheio a eles. É verdade. Beto, aquele filme que eu recomendei e que você já assistiu no episódio passado, o The Vast of the Night, a rádio é WOTW, se eu não me engano, né? E, enfim... Também ainda não sei do que se trata isso, mas eu acho sempre muito divertido ficar imaginando do que eles estão falando, mas pode ter um pouco a ver também com a potência aí, enfim, da transmissão deles, enfim, alguma coisa desse tipo. Então, interessante você ter mencionado isso, né? Supostamente a sigla KEIJA é justamente uma sigla de emissora de FM no GTA 3. É isso aí. Então, eu assistindo o canal Aviões e Músicas, que eu acompanho de vez em quando, eu até parei recentemente, mas eu acompanhei por um tempo, e ele explica sobre esses códigos de rádio em algum episódio que eu não vou lembrar aqui, então quem quiser que procure. Essas siglas, elas determinam o tipo de frequência e a localização. Então, quando o cara fala ZYM, não sei o que, o cara que, sei lá, tá num avião e não tem nenhum instrumento pra se localizar, quando ele escuta isso, ele sabe mais ou menos a região que ele tá. Só, porra, eu tô mais ou menos por aqui. É claro que a explicação do Lito é muito mais inteligente do que essa idiotice que eu falei aqui, mas é mais ou menos isso. É bem interessante, cara, essas siglas aí. Uma espécie de coordenada, né? Bacana. Isso, o cara consegue se localizar por transmissões de rádio, pelo que ele consegue escutar no rádio. É bem interessante mesmo. Bom, eu quero entrar aqui já com uma pesquisa que eu encontrei aqui, uma pesquisa de 2015, do Ibope Media. É interessante falar essa pesquisa porque, por um tempo, assim como a gente achou que um dia a TV ia morrer, e eu acho que ela tá morrendo aos poucos e tá se adaptando para não ir pro caixão de vez, falou-se muito que o rádio também ia morrer por causa da internet. Até quando surgiu o próprio termo podcast, né? Quando surgiu essa mídia podcast, falou-se isso daí, não, o podcast é o fim do rádio. Só que eu acho que não. E essa pesquisa aqui demonstra um pouco isso. É uma pesquisa de 2015. Inclusive eu vou tentar deixar aqui o infográfico. Eu vou tentar deixar o link aí na descrição para vocês poderem ver. Então aqui diz o seguinte: 89% dos brasileiros de 13 das principais regiões metropolitanas escutam rádio. 89%, cara. É gente pra caceta, velho. 53% são mulheres, 47% são homens. Ao todo são aproximadamente 52 milhões de ouvintes. E aí aqui tem um pouco da faixa etária, né? É bem dividido, tem de 30 a 39 anos 28% e tem até de 10 a 19 anos 20%. Enfim, é uma pesquisa de 2015, eu vou deixar o link aí pra vocês darem uma olhada, mas é porque assim, 2015 é logo ali, cara. Não é tão distante assim, não. E não só isso, eu fiz faculdade de jornalismo, né, e a gente fazia várias dessas pesquisas para entender estatísticas de audiência, entender diferentes públicos, diferentes mensagens para diferentes públicos e formas de se comunicar nesses meios, né, e a gente falava já, tô falando do começo dos anos 2000, aí 2002, 2003, a gente falava naquela época de números muito parecidos com esses aí que você acabou de falar, e faz muito tempo, e naquela época a gente ficava pensando, pô, mas será que o rádio perdura, o rádio persiste agora que a internet tá mais forte e tal. Só que, cara, uma mísera olhada você anda de busão e você dá um bizu no que alguém tá ouvindo no celularzinho, como eu falei no começo, que celulares que vêm com FM, às vezes nem um smartphone, às vezes um celular mais comum de flip ou não flip, tá lá o FMzinho ligado, cara. As pessoas guardam lá os presets lá das emissoras preferidas e vão escaneando, em vez de... Porque muita gente ainda não tem acesso a uma internet razoável para poder circular por aí consumindo dados móveis. Então, o que a pessoa tem à disposição, o que está sempre viajando pelo ar em qualquer lugar que ela vá, a onda de rádio. Então, é ainda muito mais acessível se eu
posso aqui apostar que é uma das linguagens, tanto jornalísticas quanto de transmissão, de cultura de transmissão, na questão musical também, enfim, é um dos meios mais bem desenvolvidos, né, que a gente tem de profissionalização, assim. Tem muita gente boa do rádio que é nativamente de rádio e permaneceu no rádio. Tem gente que saiu de rádio e foi ganhar outras mídias, enfim, os primeiros podcasters eu não tenho dúvida nenhuma que de alguma forma resvalaram numa transmissão de rádio alguma vez na vida deles, e quando eu tava na faculdade, um dos trabalhos mais interessantes de fazer e que davam mais medo, assim, porque você sentia que você tava mexendo numa coisa antiga, era você realmente criar um programa de rádio, você fazer um programa de notícias, roteirizar, transmitir, tudo, você tinha que fazer ele de cabo a rabo, editar quando você tinha os offs, né, enfim, você tinha que introduzir algum áudio dentro da transmissão. Então, cara, era muito... você se sentia fazendo uma coisa muito importante, assim, quando você tá fazendo uma transmissão de rádio. Eu sinto que essa importância do rádio, ela permanece. E, se bobear, até supera da televisão, que tá perdendo terreno pra streaming, etc. O rádio ainda tem uma cultura bastante forte e prevalente aí. Eu acho que o rádio, ele... É que o rádio te permite uma coisa que outras mídias não te permitem, que assim, você pode não prestar muita atenção quando você está escutando, pode acontecer, mas o rádio permite que você faça 1000 coisas enquanto você está consumindo o rádio, né? Muito de quem mora em São Paulo é o trânsito, né? O cara vive no trânsito. E o que ele faz no trânsito? Porra, escuta rádio, né? Tudo bem que agora tem o cara coloca um tablet, sei lá, no carro e consegue assistir TV. Mas assim, a maioria das vezes é rádio, escuta rádio. Eu sou um ouvinte de rádio diário, assim, todos os dias. A primeira coisa que eu faço quando eu acordo de manhã é escutar rádio. E é muito doido, porque eu pego o aplicativo da rádio, né? Eu tô aqui em casa, tô no Wi-Fi, eu pego o aplicativo da rádio e coloco lá na que eu quero escutar. Inclusive tem aplicativos variados, né? Que você pode baixar nas lojas aí, que você pode escutar rádio de qualquer lugar do mundo, que é uma coisa fantástica. E você pode saber programação, você pode saber o que tá acontecendo, notícias de vários lugares. A rádio que eu escuto, que é uma rádio aqui de São Paulo, ela recebe muitas mensagens de gente da Sibéria, de gente de um monte de lugar, porque tem essa possibilidade de escutar a rádio pela internet. Mas tudo bem, eles estão usando a internet, a gente está usando a internet para escutar a rádio. Mas no fundo, é o que sempre foi. É os caras num estúdio transmitindo aquela frequência modulada no vento para as pessoas escutarem, né? É muito doido. A minha história com rádio, que eu me lembro assim, a memória mais antiga que eu tenho deve ser de 88, 89, por aí, que a gente todos os dias pela manhã, eu acho que eu peguei essa mania do meu pai, provavelmente sem querer, mas todos os dias ele ligava o rádio de manhã. Eu lembro que eu tinha que acordar cedo pra ir pro prezinho, pra escolinha, ou seja lá o que for. Cara, aquilo já me deixava chateado, eu lembro com pesar, porque quando tocava o radinho, cara, e era um cara que é muito famoso de rádio, que é o Zebétio, eu nem sei se ele tá vivo ainda, mas o Zebétio, cara, todo dia de 6 horas da manhã o cara tava lá tocando a mesma música do Chitãozinho Chororó. Todo santo dia, cara. E aquilo foi muito marcante na minha vida, porque quando eu escutava aquilo, era o sinal do terror, eram as trombetas do apocalipse, porque era hora de acordar e sair da cama quentinha aí pra porcaria sei lá, do prezinho ou da escola. Essa é a primeira lembrança que eu tenho. Qual que é a primeira que você tem, Fábio? A mais remota que eu tenho, na verdade, são várias meio que consecutivas, né? Com o tempo o negócio virou um blur, mas... Quando eu era criancinha, 2, 3, 4 anos de idade, eu morava lá no Jardim das Oliveiras, em Taboão da Serra. A gente tinha 2 receivers da National, que é uma segunda linha da Panasonic, e meus pais gostavam muito de ouvir a Escala 99 FM. A Escala 99, ela tinha uma vinheta muito icônica, emblemática, que é Concerto para uma Voz. Não me lembro de quem. E aquilo tocava e imediatamente se antenava naquilo lá, né? E tinha a maldita Jovem Pan AM, né, que tinha a hora certa, tinha o Homem do Tempo, Narciso Vernizzi, que não acertava uma. E aí é que vem a mesma sensação que você acabou de descrever, né, do apocalipse, porque era justamente o que minha mãe ouvia enquanto ela acordava a gente, arrancava a gente da cama pra levar pro maternal. E o que eram as coisas da Jovem Pan que encheu o saco? Tocava Brasil, do Rich Family, que na verdade é uma interpretação disco da Aquarela do Brasil. E...
Que mais? Vambora, tá na hora, vambora. Puta que pariu, que desgraça demoníaca. Mais tarde, já pra 1987... Aí eu via as pessoas ouvindo no rádio, não era eu que ouvia rádio, eu não tinha o meu rádio, mas aí deu pra acompanhar o Brock acontecendo no Brasil. Sempre tinha um radinho ligado tocando um Titãs, um Paralama do Sucesso, um Ultraje a Rigor, alguma coisa pavorosa assim. Só que aí era legal porque de vez em quando você tava passando em algum lugar e aí você ouvia o arranjo angelical de Marina Lima, ou uma música do A-ha. Aí você falava só... Porque a década de 80, ela não era... nostálgica naquela época, ela tava acontecendo. Quando eu comecei a ouvir rádio por conta, foi mais ou menos em 91, onde a rádio mais da moda que tinha naquele momento era Transamérica. Você ligava ali, você ouvia Tears for Fears, Woman in Chain, tipo, tocava o tempo todo. Tinha coisa legal acontecendo. Hoje em dia tem que ser retrô, porque no rádio, música você não vai achar. Eu vou ter que redefinir a noção de terror que vocês estão falando aí, porque, cara, vocês não vão acreditar o que eu ouvia em meados de 1986. Gil Gomes. Exatamente. Nossa! Eu acordava, eu morava num apartamentozinho no Brooklyn, e eu tinha um padrasto à época que ligava o rádio bem de manhã cedo. Só que o que você ouvia o Gil Gomes falar? Ele descrevia com toda aquela dramaticidade, aquela característica. Muita gente acha que o Gil Gomes surgiu na televisão, né? Mas o cara é estritamente de rádio. E ele com aquela voz e crescendo uma coisa, ele tava descrevendo um crime que aconteceu sei lá quando, tá ligado? Que em vez da notícia do crime, aconteceu tal coisa, não sei o que, ele pegou a faca e não sei das quantas. Cara, era eu ficava pensando, eu juro que eu me lembro de eu pensando assim, por que eu tô ouvindo isso? Qual é o sentido de você ouvir uma pessoa descrevendo um crime com tamanho detalhe? Minúcia. E assim, eu fui entender só que aquilo era o normal, aquilo era o rádio pra mim, era o Gil Gomes descrevendo um crime, em mais ou menos 86. Logo em seguida, que nem o Fábio falou, eu ouvia sempre no rádio do carro com a minha mãe, todos os rocks brasileiros que você pode imaginar. Some-se essa lista aí: Engenheiros do Havaí, Biquíni Cavadão, será que é dessa época? Possivelmente. Plebe Rude, Nenhum de Nós. Nossa, todas essas... rapaz, tudo isso aí era muito comum de você ouvir no rádio. E Legião Urbana, obviamente. Então, era o meu caminho, era ouvir rock brasileiro. Eu não lembro... o Gil Gomes era da Jovem Pan, Fábio? Eu não lembro qual rádio que ele tocava. Era a AM? Eu acredito que não, porque eu não me lembro de ter ouvido ele. Minha mãe ouvia a Jovem Pan e eu não... Pela qualidade que eu me recordo, é a AM que ele... Quando a gente era criança tinha um monte de emissora que não existe mais. Tinha Rádio América, tinha um monte de coisa. Ele transmitia de um rádio amador de um Instituto Médico Legal aí, qualquer, de São Paulo. Olha só, eu não escutei ele no rádio. Eu achava que ele era de televisão. Depois de um tempo eu descobri que ele tinha vindo do rádio mesmo. E assim, na televisão já era um drama. Agora, imagina no rádio, onde a sua imaginação trabalha pelo negócio. Mano, é terrível. E você era assombroso. De manhãzinha? De manhã, era bem cedo, cara. Provavelmente mesma hora que vocês estão falando aí, antes de ir pra escola, era o que tava rolando. Já ia pra escola bem tranquilo, com aquela suave vibe de aprender alguma coisa. Já sabendo tudo sobre homicídios. Como cometer né? Agora, olha que interessante, esse negócio de receptor de rádio é uma ciência que ela mais ou menos foi se perdendo conforme o negócio foi deixando de ser importante. Quanto mais coisa foram colocando nos aparelhos de som, tape deck, CD, etc e tal, o rádio foi ficando para escanteio. Isso eu te digo, de meados da década de 80, com aqueles 2 receivers que a gente tinha em Taboão da Serra. Porque meu pai tinha acabado de adquirir o modelo mais novo, fodástico, da National, que era ele tinha o corpo cinza, assim. E ele tinha uma novidade, ele não era só a picape AM/FM, ele tinha o tape deck também. E nas caixas de som, além do falante de 8 polegadas, tinha Twitter, porque isso era moda aqui no Brasil. Você comprava um CCL, tinha um falantão de 8 polegadas e mais nada. Agudo, dane-se. E tudo bem, funcionava muito bem. Só que o anterior que a gente tinha, o mais antigo, que era um National também, só que aquele lá com veneer de madeira mesmo, aquele que só tinha o falante de 8 polegadas, só o abafado e só a backup e mais nada, o sintonizador dele AM, à noite conseguia pegar as rádios de Guarulhos.
de Taboão da Serra, atravessando São Paulo inteira. O mais novo nunca conseguiu fazer isso. E não é uma questão de ajuste de sintonia no receptor, não. É a qualidade do circuito mesmo. Era isso que eu ia falar, é a qualidade do periférico, né? Do equipamento, né? Sim. Tanto que assim, quando chegou mais ou menos fim da década de 90, que você ia lá na 25 de março e comprava 4 rádios por R$10, não sei se você lembra disso, você não selecionava a estação, ele tinha um botão que passava, ele fazia um scan pra pegar só a rádio que tava pegando e ia sempre pra frente e não voltava pra trás. Essa era a qualidade do rádio que a gente chegou. É a mesma qualidade que a gente chegou em fones de ouvido hoje, porque no ônibus, no metrô, ou, enfim, em barraquinhas por aí, você compra um fone de ouvido, Bom, deixa eu procurar aqui qual que é o esquerdo e direito. Não tem marcação nenhuma. Você pergunta pro vendedor, ele fala, cara, coloca aí no ouvido, velho. É isso. Você não tem que se preocupar com isso. Mas, enfim, qualidades e qualidades. Eu lembro que, assim, depois, a minha lembrança com rádio, ela começa aí, quando eu era bem pequenininho, acordando lá com o Zé Bétio. Perdurou por muito tempo. A gente, em casa, a gente acho que nunca teve toca-fitas, assim, a gente não escolhia música, a gente sempre escutou rádio mesmo, não sei se porque simplesmente não dava pra comprar ou porque meu pai ou minha mãe não se interessavam, e aí depois de, passou um bom período até que eu acho que quando começou a década de 90, por aí, meu pai comprou um aparelho da CCE, eu acho, um pouquinho no início da década de 90, que era aqueles aparelhos que tinham tudo. Toca-fitas, tinha toca-disco. Era o 3 em 1. Então, e ele era muito ridículo, cara, que o negócio era de plástico e na frente ele tinha tipo desenho como se fossem coisas separadas uma em cima da outra. Tinha até desenho de pezinho. Era muito ridículo, mas eu lembro que assim, a rádio era uma coisa constante, assim. Eu lembro da minha mãe escutando rádio nas tarefas domésticas em casa. Meu pai, sei lá, vai lavar quintal, vai fazer alguma coisa, ligava um rádio lá pra ficar escutando. E era meio que natural, assim, você não tinha o que a gente tem hoje. Deixa eu colocar uma música aqui. Que música que você quer colocar? Puta, eu não faço ideia da música que eu quero colocar. Eu não sei se é um mal da nossa geração, mas, por exemplo, às vezes eu não sei que música que eu quero escutar, né? E aí o rádio resolve esse problema pra você, porque ele decide a música que você vai escutar, né? E aí que você descobre muita coisa também, né? Você tinha duas possibilidades quando você queria ouvir a sua música, supondo que você tivesse ela, né? Ou você ia lá no Carrefour e comprava um CD que ia sair caríssimo, mas pelo menos eles tinham lá os mostruáriozinhos em que você podia ouvir o CD antes de comprar. Hoje em dia nem se pensa numa coisa dessa. Ou então, você ia na feira de domingo e comprava a fita daquele CD que você queria, que as músicas tocavam até metade e davam um fade out. Pelo menos tinha um fade out, sample, né? Uma demo. É bem isso. Cara, o aparelho de som, óbvio que eu não vou lembrar absolutamente nenhum nome, era um da Pioneer que o meu avô tinha. O Fábio depois conheceu esse mesmo receiver na casa que a gente foi morar, enfim, que a gente morava lá na Aurea Batista dos Santos, que é a rua que a gente morava, e o meu avô levou isso tudo pra lá depois, aquele monte de parafernália linda, né, cromada e tal, aquele negócio reluzente que eu gostava de mexer no dial só por mexer, tipo assim, eu ficava procurando as estações porque ele era muito gostoso de mexer, ele é muito suave, né, ele não tinha esse negócio de scan, você tinha que ir, ficar indo e era grande, né, o knob que você mexia assim até achar a rádio, e cara, era sensacional ficar procurando até onde você conseguia encontrar algum sinal. E, obviamente, o meu avô deixava sempre na Cultura FM, que, mano, música clássica, música de câmara, ópera, só música erudita, enquanto ele pintava, porque ele era artista plástico. E eu me acostumei, eu cresci, não que eu tenha crescido amando, venerando a música erudita, mas ela era um som que era comum no meu ambiente sonoro, assim. Então, era sempre muito legal e às vezes eu me interessava, chegava pro meu avô, perguntava que música era aquela tal, e às vezes ele nem precisava, porque sempre que terminava aquele locutor com aquela voz potente, grave, ele falava qual era o compositor de Bach, não sei das quantas tal, falava exatamente a opus, não sei o que, e foi legal porque ali eu comecei um pouco a entender a linguagem musical de certa forma, né, que mais tarde eu viria, enfim, tocar flauta, etc. Então aquilo tudo, mesmo que eu não tenha ido atrás de pesquisar, de estudar tão perfeitamente todas as nuances do que se estava falando ali sobre os movimentos da música, o andante, o adágio, não sei das quantas,
aquilo ficou na minha memória. E quando eu ouvi de novo, posteriormente, por algum motivo, eu sabia aquilo, né? Então a radiocultura, ela é extremamente importante, foi extremamente importante na minha formação musical, ainda que subconsciente mesmo, né? Tá lá sempre quando eu ouço algum movimento de alguma música clássica, eu sei exatamente quando eu ouvi aquilo e quando meu avô cantarolando e tal. Então é uma memória muito legal que eu tenho da radiocultura, que não era popular, né? Você ia nas casas das pessoas, estava tocando justamente Transamérica, Jovem Pan. Óbvio que eu ouvia tudo aquilo nos anos 90, pré-adolescente e adolescente, eu ouvi todas as rádios comerciais que existiam, mas eu cresci ainda de muita tenra idade ouvindo música clássica na cultura FM, que existe até hoje e ainda toca música erudita de muito boa qualidade. Mas teve uma época, eu não sei se vocês tiveram essa fase também, e o Giovanni e eu, a gente ouvia uma rádio que eu não vou lembrar o nome, a gente ouvia Nova FM, que não é a mesma que existe hoje, Rádio Cidade, etc. E tinha uma que tocava rap, tocava hip hop brasileiro, e pra ouvir Racionais, pra ouvir todos os grupos que tinham na época, que estavam começando a ascender, a fazer sucesso, era essa rádio que você tinha que ouvir, e a gente decorava as letras e a gente botava conscientemente naquela rádio pra ouvir todos os raps que estavam saindo, assim. Eu acho que era uma rádio independente, não me lembro o nome, mas realmente tocava uns rapzinho da pesada, eu lembro, era da hora. Eu não sei se é a mesma, mas eu escutava 105.1, tocava rap de noite, pagode, samba durante o dia. Então, assim, depois de um horário à noite era só rap e era lá que eu conseguia consumir as novidades, como o Zi acabou de falar. Agora, Zi, uma particularidade interessante da tua história com música, e com rádio, melhor dizendo, é que você saiu de descrição de crimes pelo Gil Gomes pra música clássica na Rádio Cultura. Interessante, cara, assim, pra tua formação como pessoa, né? Melhor upgrade impossível, cara. Um salto gigantesco me salvou de me tornar um psicopata, brincadeira. Mas eu tô falando aí de um gap, deixa eu pensar. Sim, em 86 mais ou menos era quando eu ouvia Gil Gomes, acho que lá pra 88, 89 foi quando eu comecei a ouvir a Cultura FM, porque o meu avô, ele tinha um ateliê, ele era separado da nossa casa, a gente tinha que ir, ele ia até lá trabalhar, e eu muitas vezes ia pra lá ficar com ele, eu ficava lá de boa brincando, ele pintando, e eu fazendo minhas coisas. A música não parava mais assim, um segundo. Televisão era extremamente secundária, tinha uma TV lá, mas eu não pedia pra assistir, porque eu ficava ouvindo aquele som, a gente ficava lá fazendo, sei lá, avião de papel, não sei das quantas. Então, o rádio ainda nessa época era o centro da casa. Para muitas casas já não era, mas da minha, certamente, do meu avô e a minha, certamente eram o local onde você queria estar, assim, perto do rádio. Ô Fábio, deixa eu te perguntar uma coisa. Quando foi que você teve o seu rádio para você poder escolher a tua estação? Tá, isso deve ter sido em 1990, ponto. Foi um aparelhinho portátil, uma boombox monofônica da Sony. Não, da Sony não, tô mentindo, ó. Sanyo. Imagina que meus pais iam me dar um Sony, né? Aquele que é a fitinha do lado e do outro lado tinha o falante, assim. Ele tinha um botão de volume e um botão de tonalidade. Ponto. Acabou. E ali eu podia ouvir. Foi naquele radinho que eu conheci coisas como Vogue da Madonna ou Stay do Oingo Boingo. Porque tocava na rádio e veja, Roberto, não era retrô. Era a música do momento. Você vê, a gente fica nostálgico agora porque era objetivamente melhor. Não tem como contestar isso, né? Só que o meu lado, ele é o oposto do Zi, né? Ele teve uma ascensão de qualidade no rádio. Eu tive um declínio, né? Porque depois do finzinho do synth pop ali, já no começo da década de 90 com Transamérica, pouquinho tempo depois, 93, 94, eu e a turminha da escola, a gente foi conhecer uma cena que tava rolando para os mais velhos, os mais adultos. A gente, como criança, queria se embrenhar e não sabia como, que era justamente a batistaca, a Eurodance, o house, porque a Jovem Pan dava esse gostinho pra gente, né? A gente não podia ir na balada, mas a gente sabia que existia, a gente sabia as músicas que tocavam no clube, né? Aí começou a aparecer as 7 melhores, começou a aparecer os hit parade, etc e tal. E a gente consumia isso. E por causa disso, ficava ouvindo aquelas cretinices, aquele retardamento mental que é aquele programa do Pânico.
que já era a baixaria que é hoje desde aquela época. Talvez pior porque não tinha... o povo em geral ainda não tinha a consciência que tem hoje, né? A gente era bem menos politicamente correto do que é hoje. E você, Zi, quando foi que te deram o poder do dial pra você poder girar pro lado que você quisesse? Rapaz, esse aparelho que eu falei do meu avô foi parar em casa um pouquinho mais pra frente, mas até então a gente tinha um gradiente, se eu não me engano, um receiver gradiente daquele inteiro metálico, assim, não um cromadão, mas um metal, parecia escovado, lixado, e você... Ele tinha muitas funções legais e tal, não lembro se você conseguia gravar também, ele tinha um dial bem grandão. Era justamente isso, né, cara, ouvir os poperô, como a gente gostava de chamar, e não só isso, eu tinha um gravador separado desse receiver, não era um 3-em-1, tinha uma parte. E foi justamente nessa época que eu comecei a gravar trechos, quando eu tinha a sorte magnífica de pegar uma música de cabo a rabo, sem o locutor falar nada em cima, porque você queria pegar a música inteira. Você fala, não, hoje eu vou gravar essa música, hoje eu sei que ela vai tocar e o cara não vai falar nada em cima dela. Aí começava a música ali, você está na rádio, não sei o que, puta que pariu. Mas eu botava o rec do mesmo jeito, ficava lá rodando e tal, depois eu fazia não é que eu editava, né, eu às vezes gravava até o ponto em que antes que ele tinha terminado de falar, pra rolar a música sem ele falar em cima, né, aquele capricho idiota, era melhor ter ouvido a música inteira do que ela cortada, né, mas enfim, então a gente, em 90, 91, eu pegava trechos de músicas, gravava e... Nesse aparelho eu tinha o privilégio de poder conectar um microfone, e tinha um microfone na minha casa, e poder fazer uma gravação por cima daquela música. Então eu e o Giovanni, a gente começou primeiramente com músicas de rádio, coisas que a gente gravava, assim, a gente começou a gravar em cima e fingir que a gente estava fazendo um programinha de rádio, de tirinhas, sketches e tal, e posteriormente a gente aprendeu como gravar os sons dos teclados, né, de brinquedo lá que a gente tinha para poder fazer nossas próprias trilhas para as historinhas que a gente contava, mas começou essa mania de gravar música, querendo ouvir as músicas e posteriormente para usá-las de trilha para as nossas maluquices em cassete, né? E eu devo ter umas fitas dessas ainda, se elas não mofaram, eu ainda consigo ouvir algumas dessas maluquices que a gente fazia. A minha primeira possibilidade de escutar a minha própria música, ou o que eu decidisse, foi não era o Walkman, né? Porque eu acho que não era Sony aquilo. Mas enfim, foi adquirido numa feira. Então, assim, a gente comprou, sei lá, alface, tomate e um Walkman, que era um vermelhão, assim, que tinha um negócio redondo no meio que parecia um alto-falante, mas não dava pra chamar aquilo de alto-falante porque era horrível. E eu lembro que quando eu adquiri aquilo, quando eu consegui, né, meus pais que me deram aquilo lá, eu falei, cara, agora eu me libertei, velho, agora eu vou poder escutar o que eu quero escutar a hora que eu quiser. E eu achava muito doido, eu lembro que na época tava tocando, eu acho que nem era música da época, mas eu lembro que tocava muito uma música do MC Hammer, que, bom, vocês devem saber qual que é. You Can't Touch This. Can't Touch This. É essa mesmo. E eu adorava escutar aquela música. Nem... A música é agradável, mas assim, eu acho que nem tanto pela música, mas pelo fato de que eu poderia simplesmente colocar no meu fone enquanto tava todo mundo conversando, eu tava escutando... Eu não tava naquele lugar, eu tava escutando alguma coisa no rádio. E era exclusivamente rádio, porque apesar de ter ali um toca-fitas pra eu poder colocar uma fita, não tinha a menor condição, porque eu não tinha fitas, eu nem sabia como adquirir e o que fazer. E aí, isso que você falou, Zé, de pegar e gravar, isso veio depois de um tempo pra mim, com um aparelho de som, outro aparelho de som que meu pai teve lá também, da CCE, não sei que amor é esse pela CCE, acho que deve ser por causa do preço, não é possível. E aí, eu lembro que tinha os toca-fitas e tal, e aí era essa angústia desgraçada de você tentar gravar, eu quero gravar a música X, aqui, bem aqui nessa parte da fita, e você fica lá, porque você tem que apertar o play e o rec ao mesmo tempo. Então você fazia o que? Você apertava o play, o rec e o pause. Aí ficava parado, beleza? Aí você ficava lá, escutando rádio e tal, não sei o quê. E de repente, quando você escutava as duas primeiras notas, era instantâneo. Você corria pro rádio, puff, apertava soltava o pause, e aí ele começava a gravar e você tava tranquilo. Aí o fila de uma mãe do locutor
ele tinha que estragar. Que ele vinha 2h47, 27 graus em São Paulo, Tears for Fears. Você fala, porra, já começou a música, mano. Por que você tá fazendo isso, cara? E era sempre essa desgraça. E acabava ficando. Eu nem tomava cuidado que você tinha de tentar editar, cortar, fazer alguma coisa ali. Acabava ficando. Aí ficava eu, escutava 10 horas da noite, 2h37 em São Paulo. Porra, era uma porcaria. Mas era legal que a gente fazia uma seleçãozinha na fita. Era muito doido, cara. Era muito divertido. Você fazia coletâneas, Fábio? Olha, não muito. Eu acho que eu nunca tive paciência nem disciplina pra isso. Eu acredito que esse negócio do pessoal da rádio ficar falando em cima da música era meio que o recurso anti-pirataria da época, né? Porque se você conseguisse, na íntegra, gravar tudo que você precisasse, você não precisava mais ouvir rádio, né? O que volta e meia aconteceu é o seguinte, eu ficava muito mais tempo fora de casa do que eu fico hoje em dia, o que era uma coisa fácil de fazer, porque hoje eu sou um eremita, né? Mas chegava em casa, vamos ver se tá tocando alguma coisa no rádio, tá com a fita virgem ali. A música que você tava querendo há um mês tá no meio. É o que acontecia comigo o tempo todo. Meia música. Nem botava pra gravar. Bom, tudo bem, enfim. Eu tentava fazer umas coletâneas, mas assim, era muito chato, era muito difícil, porque assim, você tinha que ficar esperando a música tocar e não tocava. Era só você precisar da música que ela não tocava nunca mais. Parecia que sumia do rádio. Passava o tempo, você acabava ficando sem grana pra comprar fita virgem, mesmo aquelas vagabundas, você já tava sem grana pra comprar, você fala assim, mano, desculpa, eu vou passar por cima dessa aqui pela 5ª vez, só vai ficar uma bosta, mas eu vou regravar de novo e desencana. E ia embora, daqui a pouco você já não tava mais ligando pra aquela coletânea lá, você não guardava pra ouvir, você acabava regravando por cima e uma hora ia tudo pro lixo. Uma coisa que me deixava chateado, é interessante você falar isso, porque assim, eu lembro que no videocassete eu tinha umas opções lá, LP, não sei que opções que eram, que assim, uma fita que teria que caber 2 horas de filme, ela cabia 8 horas de filme, quando você mudava essa opção. Bom, devia ficar uma merda, mas tudo bem. Mas na fita de música, no cassete, não tinha como fazer isso, cara. Então, assim, a música Roberto, vinha lá com 60 minutos e acabou. A fita, aliás. Os millennials não tem a mais vaga ideia do que você tá falando. Vai estudar, rapaz. Você precisa saber dessas coisas aí, cara. É história. Mas tinha esse modo, sim. Tinha esse modo pra você gravar estendido, sim. Você ocupar um pouco mais da fita, fazer ela durar mais tempo, só que a qualidade realmente era muito inferior. Quando você queria gravar no máximo, no top dela, aquelas fitas que você comprava reluzente, assim, cromo, né? Tinha uma fita que tinha cromo. E aí você queria gravar ela no topo da qualidade. Eu gravava meia hora, só que cara, era qualidade fera. A fita cassete, ela era velocidade única, diferente de VHS. O que dava pra fazer era você dobrar a velocidade em overdub, quando você tava passando do tape A pro tape B ou vice-versa, porque aí você podia fazer no dobro da velocidade que quando você ia ouvir depois tava normal. Mas no sistema cassete da Philips, né, que é um formato proprietário da Philips, ela sempre roda na mesma velocidade, não sei se é 7 polegadas por segundo, alguma coisa assim. É uma velocidade fixa. Tá. Então, tinha algum lance que ela falava assim, se você gravar assim vai ficar bom, se você gravar assim vai ficar meia boca, mas você tinha lá como escolher. Não tanto que assim, a fita cassete, você ia lá no supermercado, tinha a BASF de 60 minutos, a BASF de 45 minutos, a BASF Chrome 2 de 90 minutos, que era caríssima. Uau. Imagina, você na década de 90 paga quase R$20 numa fita. Tem até um meme que o pessoal gosta de brincar e de vez em quando aparece na internet, ressurge, que é o seguinte, é uma fita cassete e uma caneta do lado e os caras colocam embaixo assim, o pessoal dessa geração não sabe o que fazer com esses dois não entende a correlação de nenhuma forma. Não entende. Mas eu lembro, Fábio, que tinha uma fita, acho que da BASF, que ela tinha dentro, ela era transparente, evidentemente, e ela dentro dela, você conseguia enxergar os 2 rolinhos, como se fossem aqueles rolos grandes de fita, sabe? Eram os 2 rolinhos metálicos. Cara, aquilo custava uma fortuna, era impossível comprar aquilo, era totalmente impossível. Mas era um sonho de consumo no Carrefour pra mim. Eu olhava e falava, caralho,
caralho, mano, como eu queria isso. E eu olhava pra minha mãe olhava pra mim e os dois iam embora sem nada na mão, né? Mas era um sonho de consumo pra poder gravar as minhas músicas. E aí eu lembro também uma coisa que era sonho de consumo pra mim, que é fruto da rádio, era aqueles malditos CDs das 7 melhores da Jovem Pan. Aquilo pra mim, cara, era o ápice de você poder ter, já agora saindo da mídia fita, né, e a gente já entrando na mídia CD, era o ápice, assim, porque era as 7 melhores músicas da rádio Jovem Pan. Então, imagina, cara, a gente tinha na cabeça a ideia de que rolava uma curadoria foda, né, cara? Pô, pra você chegar em 7, não é nem 10. Então deve ser muito foda. E era um bagulho que eles lançavam acho que uma vez por mês, né, cara? Sempre tinha 7 melhores da Pan. Foi até não sei qual volume. Eu lembro que tinha um volume que era o CD que vinha numa latinha. E aquilo pra mim, assim, foi... 7 melhores da Pan, volume 6. Uau. Essa memória desgraçada. E eu lembro que, assim, era uma coisa que eu queria muito consumir. Tinha até revista da Jovem Pan. Gente, hoje eu não escuto mais Jovem Pan, tá? Pra nada. Se não me engano, eu posso estar falando uma grandíssima besteira, mas na época, a 7 melhores da Pan volume 4 foi o primeiro CD de música aqui no Brasil com faixa multimídia. Nossa, velho, pode crer. Tinha um clipe, tinha videoclipe. É isso? Então, quando eu comprei a 7 melhores da Pan volume 4, eu não tinha computador. Eu não tenho mais vaga ideia o que tinha na faixa 1. Ah, eu acho que eu tinha um que tinha um videoclipe, sim, daquela faixa que você não queria que tivesse um videoclipe, mas tinha, e beleza. E eu acho até que era um programa, certo? As 7 melhores era um programa na rádio, tocava as 7 mais ouvidas, e depois se transformava em CD 2 semanas depois pra galera, pra ter mais um produto pra galera consumir. Mas eu comprava certamente CDs de 7 melhores. Eu não comprei, mas eu cheguei a receber de um amigo meu da escola, falou assim, você quer um CD do Pânico aí pra você ouvir? Eu falei, sei lá, arranja aí, vamos ver qual é que é. Eu não conseguia ouvir naquela época, imagina se hoje em dia, se eu fosse ouvir aquilo, eu ia vomitar. Mas era ridículo, eram as musiquinhas que eles faziam zoando e som de peido e não sei o que, coisa as ridícula. Paródias, entre aspas, né? Pegava música que era inclusive das 7 melhores, tipo La Soletude da Laura Pausini, e fazia uma letra chamada Viuvinha da Tamburello zoando a Adriane Galisteu, tipo... Que coisa horrorosa. Era horroroso mesmo. Era horroroso pra caralho. Vocês consumiam essas coisas de rádio, revistas? Vocês iam atrás disso ou era só escutar mesmo? O meu interesse era no Batistaca. Eu não ligava nada pro programa. Eu também não. Fábio, você escutava preferencialmente Transamérica e Jovem Pan, mas já tinha 97 FM? Energia 97? Então, quando o Eurodance pegou tração mesmo na década de 90, já tinha a 97, inclusive ela lançava CD também, que era Hot 97. Eu acho até que a curadoria chegava a ser melhor do que as 7 melhores da Pan, viu? Tinha a Mix também, qual que era aquela rádio que era 98.5? Acontece que ela foi 2 rádios. Ela deixou de existir. Metropolitana. Metropolitana. E depois voltou a existir, mas aí já era meio diferente. A primeira Metropolitana, à noite, ela introduziu uma coisa que eu jamais saberia que existia se não fosse pela 98.5 à noite, que era Jungle, vindo diretamente do Reino Unido. E aquilo era de pirar mesmo. Foi um choque, uma coisa que eu nunca vi igual, assim, alienígena. Muito bom. E um risco bacana que eles tomaram na época de tocar uma coisa tão avant-garde pra música eletrônica quanto o Jungle, né? Que depois virou drum and bass, etc. Tanto que, pelo visto, não deu muito certo, né? Depois eles voltaram bem mais pop dentro da música eletrônica do que eles eram na primeira iteração. Sim. Hoje, bom, eu não escuto com frequência, mas assim, às vezes que eu já escutei, eles são bem pop, assim, eles parece que nem é um nicho de música eletrônica, é música popular, que mainstream, né, que o pessoal escuta, assim, pelo que eu já escutei de Metropolitana. Eu sei que a Energia 97, ela é bem focada em música eletrônica, inclusive não só mainstream, eles tocam, às vezes à noite, eles tocam umas coisas diferentes. A Jovem Pan é música pop mesmo, Transamérica também é música pop. E aí as rádios rock a gente tem 89, né, que voltou. Ela era a rádio rock, né?
e aí saiu, virou rádio pop de qualquer coisa, e depois agora voltou a ser rádio rock de novo. Tem também... Eu tô falando isso que tá gravada lá no rádio do carro, tá? E tem também a Kiss FM também, que é rádio rock, né? Que recentemente mudou o número aqui em São Paulo. Era 102.1, foi pra 92, sei lá. Mas assim, era uma outra coisa que se fazia, que eu não sei se hoje, o jovem de hoje faz, mas antigamente a gente, com rádio digital, né? O que a gente gostava de fazer era, quando aparecia um parente com um carro em casa, a gente gostava de ir lá e gravar as rádios nos números lá, de acordo com a nossa própria vontade, e ele que se dane, né? Ele que se vire aí pra procurar alguma rádio, sei lá, né? Vocês fazem isso? Eu acho que naquela época eu nem cheguei a conhecer alguém que tivesse um aparelho decente da Pioneer com as possibilidades de presets de estação. O que a gente tinha aqui era aqueles poste mesmo que você girava o botãozinho e dane-se, né? Mas eu acho que a maior rádio rock que a gente perdeu, que deixou de existir, foi a Brasil 2000. Ela tinha um repertório bem mais interessante do que a 89. Tinha mesmo. E não nos esqueçamos que ainda hoje muita gente, e ouvia-se também muito jogo de futebol, independentemente se você gosta ou não, a rádio ainda é, salvo o engano, o principal meio de transmissão de jogos que as pessoas estão... Elas podem estar em qualquer lugar que for, elas estão com o radinho acompanhando se elas não estão podendo ver na televisão, ou hoje em dia nem no estádio mais as pessoas estão podendo, mas enfim, o radinho ainda tem gente que assiste a TV, eu conheço gente que faz isso, assiste a TV ouvindo rádio. Principalmente hoje, Zi, eu gosto de futebol, eu gosto de assistir e até escutar futebol, mas eu prefiro assistir. Mas assim, hoje com todo... É muito mercado hoje, é muito dinheiro, né? Tudo virou dinheiro. Então assim, fica tudo concentrado na mão de uma emissora e aí ela exibe aonde ela quiser. Eu tô falando de Globo, né? Que exibe nos canais Premiere, que você tem que pagar R$90 pra assistir uma partida em casa. É uma loucura. E o rádio é o único que consegue manter um negócio lá. Eles não estão exibindo, eles estão te contando a história do jogo ao vivo. Mas, cara, ajuda. Meu pai tinha esse costume, cara. Ele colocava o jogo na TV e escutava no rádio. Sim. Mas o rádio traz uma emoção que a TV não traz. Exato. E tirando o que hoje em dia a cada 2 minutos é um anúncio novo, né? Naquela época era um pouquinho menos, né? Hoje você ouve muito mais o anúncio do que a programação da rádio. E dentro de um jogo de futebol é impressionante que caiu alguém em campo, o juiz apitou qualquer coisa, já soltou a propaganda do que quer que seja. É impressionante. Mas é mesmo. E eu quero saber o seguinte agora, só pra finalizar aí, não sei se vocês têm mais o que falar, mas eu queria saber se vocês escutam rádio hoje e qual rádio e por quê? Eu escuto 89 porque quando eu ligo meu carro, ela tá lá. A minha esposa gosta, ela foi uma rádio que foi e voltou, né? Ela ficou um tempo fora do ar aí, e quando ela voltou, a peculiaridade dela, independentemente se vocês gostam ou não, enfim, o que aconteceu foi que eles voltaram tocando, e eu achei isso uma estratégia interessante. No primeiro ano, não sei se foi ao longo de todo o ano, eles voltaram tocando o que eles tocavam quando eles pararam. E eu achei uma boa homenagem. Você fala assim, puxa, olha só, a gente tá voltando e tal. Então tocava coisas tipo Sugar Ray. Eu não lembro se era esse o nome, mas acho que era uma coisa assim, uma bandinha de rock meio pop assim e tal. E coisas dessa época assim, era o que você ouvia. Então dava uma sensação de pretensa nostalgia de você falar, puxa, olha só, a rádio voltou, que legal, vou dar uma ouvidinha aqui pra ver qual é que é. Hoje já faz uns bons anos que ela já tá de volta e tal, mas toca o rock mais pop, toca o que é chamado alternativo, mas também é pop hoje em dia, que o alternativo você não vai encontrar numa rádio que nem 89, enfim. Mas não é uma programação que ofende a sua inteligência, assim, né? Você tá tocando o som lá, que eles vão tocar, se você não quiser ouvir, desliga. Mas é o que aparece quando... É o que vem pros meus ouvidos quando eu ligo meu carro e eu deixo, porque até ficar programando lá, eu nem sei o que tá nas outras presets lá. E você, Fábio, você escuta rádio ainda? Olha, eu não ouço porque, assim, é aquele negócio que a gente tava conversando. O rádio, hoje em dia, é mais uma ferramenta para comutação do que qualquer outra coisa. Como eu optei por um veículo eficiente para as metrópoles... Não só eu não posso ouvir rádio, como também não me faz falta, né? Eu sou do tipo que eu prefiro procurar o meu próprio conteúdo, então não doeu nada. Excelente. Porque hoje é isso mesmo, né? Com a possibilidade que a gente tem de escolher, fica difícil você
poxa, agora deixa eu ligar o rádio aqui pra eu ver o que tá passando. A gente não precisa fazer isso, né? A gente pode simplesmente escolher o que vai passar e pronto, né? Eu escuto muito rádio, mas eu não escuto música, eu escuto só notícias. Então é rádio exclusivamente de notícias, assim. O tempo todo. Então eu acordo logo pela manhã, eu já ligo pra eu já ir acompanhando as notícias e tal. Por um tempo foi mais por causa do trânsito e... Bom, enfim, depois de um tempo não tinha mais motivo o trânsito, mas eu continuei escutando porque, sei lá, pra saber o que tá acontecendo. Às vezes acaba saindo no rádio primeiro do que no Twitter, por exemplo, acredito. Verdade. E o rádio jornalismo brasileiro é extremamente competente de forma geral e entre os melhores do mundo, com certeza. Sim, e eu escuto, a rádio que eu escuto de notícias é a Band News FM. Eu não gosto muito da CBN, porque eles são muito quadrados, cara. Tipo, eles estão ainda na década de 90. Eles ainda, sabe, parece a Jovem Pan, 14 horas e 29 minutos. Repita. Muito formal. Muito formal. Os caras estão eu tenho certeza que eles fazem a rádio de terno, sem precisar, porque ninguém tá vendo. Mas então eu prefiro a Band News, que é um pouco mais descolada. E a Band News, ela... Você pode mandar mensagem com coisas de notícias, coisa que você tá vendo acontecer, você pode mandar mensagem que os caras põem no ar, meio que sem medo de ser feliz, entendeu? Então você vê uma árvore caindo e fala, Band News, eu vi uma árvore caindo aqui. E é por isso que é muito rápido, muito dinâmico, né? E eu curto escutar rádio, assim, eu escuto diariamente. Acho que é isso, né, gente? Creio que sim. Então é isso aí, agradecemos a sua companhia até agora, você ouvinte, você ouvinta, que está aí nos acompanhando, ou está nos assistindo no YouTube também. Ficamos por aqui, né, com essa história maravilhosa do rádio, e vamos para as dicas culturais, que o Zi deu uma dica cultural que ele poderia ter dado hoje, no último episódio, né? Mas, não sei, vamos ver o que ele preparou aí pra gente. No episódio passado eu falei daquele filme que retrata uma rádio dos anos 50 numa cidadezinha americana, mas a dica que eu trouxe hoje, eu só vou dar porque tem rádio no nome, mas pode não ter nada a ver com rádio pra muita gente, mas é muito legal e traz memórias muito, muito boas pra mim. É um músico, cara, chamado Manu Chao. Ele tem um disco, um álbum, né? Ao vivo, que tá no Spotify, inclusive, chamado Radio Bemba Sound System, que é um pouco da reunião de toda a obra dele, de um músico muito diferente de muitas coisas, assim. Você pode até não gostar muito eles barram muita coisa na cúmbia, no reggae, enfim, música andina, umas coisas assim que você pensa, puxa, mas o cara é uma coisa meio distante, né, meio datada, mas ele é muito legal, esse cara, porque, primeiro, a origem dele é de dois lugares que não existem, né, entre aspas, porque a mãe dele, acho que era da Galícia, e o pai do País Basco. Então, ou vice-versa, mas assim, isso tudo fica na Espanha, né, são lugares meio que imaginários, são povos que estão dentro de povos hoje em dia, né, então, só que ele nasceu em Paris. Enfim, aquela região ali que é o norte da Espanha e o sul da França, ele cresceu por ali e ele tinha uma banda chamada Mano Negra, que era muito famosa na época e tal. E quando o Mano Negra acabou, o cara se sentiu péssimo, o cara foi dar um rolê pelo mundo, veio aqui pra América do Sul, veio aprender um monte de ritmo, um monte de coisa doida, casou com uma brasileira, se eu não me engano, enfim, foi toda uma viagem astral latino-americana que ele fez, sul-americana que ele fez, e voltou pra Espanha cheio de ideia, que foi quando ele gravou o disco Clandestino, que é o mais famoso dele. Mas esse ao vivo que eu tô falando, que é o Radio Bemba, ele junta muito do que tá no Clandestino com outras coisas e traz umas performances muito boas de um cara que é extremamente recluso. Ele recusa a fama, então fala assim, vamos tocar no festival tal, ele, não, obrigado, tô de boa, ele vai tocar num bar, entendeu? Então o cara é extremamente avesso aos holofotes, assim, e tem um conjunto da obra muito interessante, e essa ideia de clandestinidade, de viajante, de gente de imigrante, de gente sem terra, sem um lar fixo, uma coisa meio nômade, meio cigana, é muito forte na música dele. É uma coisa que te dá quando você ouve as músicas do Manu Chao, dá saudade daquelas coisas que você não viveu, sabe? De umas viagens por lugares longínquos, atravessando estreitos de não sei da onde e tal. Então esse tema, essa temática de o homem sem lar,
sem raízes, mas aprendendo constantemente, é muito legal na música do Manu Chao e que me fez me encantar muito, assim. De novo, não é o estilo de música que eu mais gosto na vida, não é, enfim, mas o Manu Chao, ele sabe operar por esse caminhozinho estreito da música muito bem. Então, tá lá pra quem quiser ouvir toda a obra dele, se eu não me engano, tá no Spotify, Manu Chao, mas nesse caso específico, Radio Bemba Sound System, ouçam. Totalmente excelente, Manu Chao, acho que o pessoal da nossa geração conhece, já ouviu falar, já sabe quem é o carinha que usa a touquinha do Chaves e toca aquela musiquinha maneira. Eu acho legal, cara, assim, não é aquilo que você falou, não tá numa playlist minha nenhuma, mas quando toca eu acho agradável e escuto. A minha dica cultural são 2 podcasts, já que a gente tá falando de rádio, vamos falar de podcast. Eu consumo bastante podcast, eu gosto bastante. O primeiro deles é um podcast de notícia de política, mais especificamente de política, que é o Foro de Teresina, que é um podcast da revista Piauí, com a Rádio Novelo. Puta, é muito legal, cara, é muito maneiro, é curtinho de se escutar, então se você ainda não se você tá no YouTube assistindo a gente, ou se você tá escutando, você já tá habituado com podcast, né? Mas enfim, se você quer apresentar podcast pra alguém, uma boa é começar com podcasts mais curtos, porque você chegar com um episódio de 1 hora pra pessoa consumir, a pessoa já vai ficar com o pé atrás. Por mais que aquilo, ela vá consumir eventualmente um dia episódios de 1 hora, mas ela fica com o pé atrás. Então é legal você indicar um podcast mais curtinho, e o Foro de Teresina é um podcast desses, que ele é um pouco mais curto, é um podcast de notícias de política, né? Então vai falar do que tá acontecendo, a pessoa vai se identificar com mais facilidade, e é um excelente podcast, eu gosto muito. E tem um outro podcast que eu vou indicar, que é um podcast chamado Projeto Humanos, de um cara chamado Ivan Mizanzuki. Na verdade, assim, eu vou indicar uma temporada específica, que é o Caso Evandro, que é um podcast sobre crime. Eles têm um nome específico para isso, um termo em inglês que eu esqueci agora, mas whatever. A gente vai deixar o link na descrição aí pra vocês. E é uma temporada que tem, assim, 30 e tantos episódios. Cada episódio tem 1 hora, quase 2. E é sobre o caso de um menino que foi raptado e morto no Paraná. E, assim, pra vocês terem uma ideia do impacto, se não me engano, esse podcast que ele fez, essa temporada que ele fez, vai virar uma série ou no Globoplay ou no Netflix, alguma coisa assim. Então, assim, enfim, tem gente que reclama, que não gosta muito da narrativa, do jeito que ele conta, do storytelling dele e tal. Cara, eu acho de boa, eu acho normal, então fica aqui minha indicação, o Caso Evandro, do Projeto Humanos, do Ivan Mizanzuki, a gente vai deixar o link aí, e o podcast Foro de Teresina, sobre notícias de políticas semanais. E o recado final do nosso amigo Fábio. A minha dica cultural, como você pode supor hoje, é um vídeo do YouTube. Só que não é um vídeo do YouTube, não tem absolutamente nada a ver com o YouTube ou a internet, tá? A minha dica cultural é um esquema elétrico, tá? E para que isso seja meramente uma dica e não uma aula, eu vou só dar a trivia do que é, e vocês façam a pesquisa porque é interessantíssima, tá? Esse diagrama elétrico, esse esquema, ele consiste de uma bobina, um diodo de selênio, um capacitor de placa e um fonezinho de alta impedância. Ponto. Só isso, acabou. Isso se chama um rádio de galena. Aonde ele é fantástico é que ele capta ondas de AM no ar, você ouve no seu fone de alta impedância, contanto que você esteja num ambiente extremamente silencioso, e ele não é alimentado de forma nenhuma ativamente no seu circuito, tá? A força da transmissão da onda de AM é o suficiente para excitar a membrana daquele fonezinho num nível extremamente baixo. Claro, você pode usar um amplificador ativo se você quiser para ganhar volume e jogar numa caixa, mas você pode ouvir esse circuito sem alimentação de uma pilha, de uma bateria, de uma fonte de alimentação tomada, nada. É legal essa dica cultural, porque me aguçou tanta curiosidade que eu queria começar um episódio novo agora. Pra você me explicar como isso é possível. Ok. Muito bom. Mas, puta, excelente dica cultural. A gente vai deixar aí um link aí embaixo pra você procurar o que é um rádio de galena, não sei. Enfim, tá aí por sua conta, cara. Você tem Roberto, que correr atrás do negócio. Você não montou um rádio de galena quando você tinha 6 anos de idade? Que infância que você teve, Roberto? Eu não aproveitei muito porque eu ainda não te conhecia. Mas, enfim, a gente vai deixar os links aí e você procure e escute e, enfim,
faça esse rádio de galena que o Fábio acabou de indicar, que deve ser incrível. Eu vou tentar fazer, porque eu achei a premissa sensacional. E é isso aí, ficamos por aqui, agradeço sua paciência. Cara, se você puder ficar em casa, não vai sair por ali em festinha clandestina de carnaval, seu desgraçado. Não faça isso. Tenha pena dos seus parentes mais velhos, cara. E fica tranquilo, a vacina tá aí, velho. Segura a onda, faça como eu, pulo em casa. Entendeu? E ficamos por aqui. Um abraço e tchau. Tchau! Boa noite.